Olá, pessoal. Eu espero que dessa vez eu consiga fazer um vídeo melhor. Tinha feito um vídeo aí mais cedo sobre Yosef, né, José, do Egito, e ficou tão ruim o áudio que eu resolvi fazer de novo. Vamos ver, né, se sai melhor do que o outro. Eu espero que sim, que o áudio pelo menos fique um pouco melhor. É uma reflexão sobre as porções da Torá, né? A Torá é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, não é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Isso. Está fora de ordem, mas é isso. São os 5 primeiros livros que são a Torá, né? Que Torá quer dizer instruções. E nós temos na Torá todo um esquema de estudo de porções, né? Os judeus mais antigos, há mais ou menos 2000 e poucos anos, fizeram esse esquema de estudos para que durante o ano todo todos estudassem a Torá toda. Então existem porções, né? Fizeram porções de estudo para que consiga se estudar ela toda durante o ano. E agora, há não sei quanto tempo atrás, nós temos um irmão chamado David Stern, que é uma das pessoas responsáveis pela Bíblia Judaica Completa. Aliás, ele é o editor dessa Bíblia, né? Foi ele quem escreveu, traduziu e tudo mais. Mais próximo do original hebraico, né? E aí há um compilado de Torá, escritos proféticos, salmos e a Nova Aliança, né? Em hebraico é chamada de Brit Hadashah. Então, aquilo que conhecemos como Velho Testamento ou Antigo Testamento, os judeus chamam de Tanakh, que é a compilação da Torá, os escritos e os salmos, né? E temos a Brit Hadashah, que é a Nova Aliança, chamada de Novo Testamento. Eu, particularmente, sempre tive muita dificuldade em falar Novo Testamento, Velho Testamento, Velha Aliança, não cai muito bem esse negócio, né? Porque se é a palavra de Deus não envelhece, né? E eu também nunca entendi por que de velho e novo, primeira e segunda parte, sabe? Sabemos que a palavra de Deus é uma só. A palavra do Eterno, ela é desde Gênesis ao Apocalipse, né? Para mim não tem separação. A única separação que nós temos é das épocas, né? Antes de Yeshua e pós-Yeshua encarnado, vamos dizer assim, porque Yeshua se mostra desde Gênesis, né? Foi por ele que tudo se fez, e ele fez e criou todas as coisas, ele é o intermediário, né? Bom, mas vamos lá. Falando sobre Yosef. A porção dessa semana se chama Vayeshev, que quer dizer e continuou a viver. E essa porção está em Gênesis, capítulo 37, 1 até o 40, 23, tá? Então, esta é a porção semanal de estudos da Torá, onde todo o mundo judaico faz o estudo desta porção. E nós temos, agregados a esta porção, é chamado de Haftará, que quer dizer porções que fazem parte dessa mesma porção, ou melhor, textos que fazem parte dessa porção, que está em Amós, de 2:6 a 3:8, e temos uma sugestão da leitura da Nova Aliança, que está em Atos 7, de 9 a 16, de forma mais específica os versos 9 e 10. Então, todos esses textos, Gênesis 37 a 40, 23, Amós 2:6 a 3:8 e Atos 7, de 9 a 16,
fazem parte desta porção semanal de estudos da Torá. Ela engloba tudo, né? E todos esses assuntos são linkados com a Torá. E o que chama a atenção nessa porção é a vida de José, né? Ele é um rapaz, na época, com 17 anos, muito amado por Jacó, seu pai, chamado de Israel, né? Nós sabemos que quando houve a luta dele com o anjo, o nome dele foi trocado para Israel, né? Então, Jacó será chamado Israel agora. E Israel amava muito José, porque era o filho da velhice e era filho da amada esposa dele, né? Ele teve mais filhos com Zilpa e Bila. Ele amava seus filhos também, porém, ele amava mais a José e depois a Benjamim, que foram os dois filhos da mulher amada, né? E José, para mim, é um exemplo forte, né? Muito forte, de como o Senhor pode usar a vida dos mais novos. Eu falei no outro vídeo, e eu vou repetir aqui, o exemplo de uma pessoa que, para mim, é um exemplo de fé, de confiança e de fidelidade ao Senhor, né? O meu ex-pastor, que é uma pessoa maravilhosa, né? Pastor de quando eu frequentava a Igreja Batista, e ele foi alcançado pelo Senhor com 9 anos de idade. Então, às vezes a gente olha para as crianças e fala assim, mas não entende nada, né? Não vai entender a palavra. E a gente vê nas igrejas ou nas sinagogas, ou seja lá onde for que a gente se reúna, até em casa mesmo, né? As crianças, às vezes, fazendo bagunça, não prestam atenção, vão para lá e para cá, fica aquela correria, aquela desordem na hora das reuniões, né? E eu fico muito feliz quando eu me lembro da história dele, que com 9 anos o Senhor capturou o coração dele, né? Ele conheceu o Senhor e ele jamais se desviou, né? Hoje ele é um homem de, não sei se já chegou nos 70, mas deve estar chegando, um homem, puxa, feliz, um homem firme, um homem correto, amoroso, alegre, brincalhão, com problemas sérios de saúde e não murmura. Ele não murmura. Ele não perde a fé. Ele não deixa com que as coisas que ele está vivendo no seu corpo afetem a sua vida espiritual com o Senhor. Então eu vejo que ele é como se fosse um José hoje, para mim, tá? Não estou idolatrando não, mas eu digo com relação a exemplo de fé e de fidelidade. A confiança que tem no Senhor me ajuda, sabe? E é assim que eu vejo com José. José, um rapaz na época com 17, novinho, né? Adolescente. Talvez se fosse nos tempos de hoje, não estaria nem aí para as coisas do Senhor, ou se fosse um crente, um adolescente crente de igreja, talvez ficasse mexendo no celular na hora do culto, ou só interessado no louvorzão, ou nos passeios da igreja, sei lá, né? Não vou criticar e não vou questionar, cada um tem a sua vida diante do Senhor. Mas José, eu acho que se cada jovem tivesse como experiência a vida de José, né, pudesse estudar mais e acompanhar mais como José foi, a gente teria uma juventude diferente hoje, eu acredito, né? Se eu tivesse sido como José, nossa, muitas coisas eu teria evitado na vida, muitas coisas. Mas o Senhor está em todas as coisas, né? O Senhor é Senhor de todas as coisas. E José, ele além de ser fiel ao Senhor e amar ao Senhor, ele também honrava o seu líder, o seu chefe, né? O seu dono.
Ele foi vendido pelos irmãos por causa de ciúme, né? Ficaram com raiva dele por ele ser muito amado e por ele ter sonhos, né? Sonhos que não agradavam muito ele, sonhos proféticos que depois Deus fez com que se tornassem verdade na vida dele. E por causa disso e por causa de ser amado e respeitado pelo Senhor e pelo seu pai, os irmãos tinham raiva dele, não conseguiam nem conversar com ele de uma maneira civilizada, né? E aí o que aconteceu? Um dia eles foram com as ovelhas, né, caminhar com as ovelhas para elas pastarem num lugar longe, né? E o pai mandou ele lá, falou: olha, vai lá ver onde estão os seus irmãos e vem me dizer se está tudo bem. E aí, o que aconteceu? Viram ele chegando e já começaram a pensar: puxa, o que a gente vai fazer com ele? Lá vem esse enxerido, lá vem o sonhador e tal, o queridinho do papai, sei lá, devem ter falado várias coisas assim. E intentaram no coração de matar ele, tal era a raiva. Imaginem a raiva que eles sentiam, né? Mas dois dos irmãos, abençoados que sejam, né? Judá e Rúben, não deixaram que isso acontecesse, e ao contrário, então venderam ele para uma caravana de mercadores que estavam passando, que eram ismaelitas, né? Eram ismaelitas, estavam indo para o Egito, venderam o irmão. E aí, a história vocês sabem, né? Chegaram lá para Israel, contaram que tinha sido morto por algum bicho feroz e tal, e levaram a túnica dele, né? A túnica que o próprio pai fez para ele, com muito amor, sujaram de sangue de algum animal e levaram para o pai. E o pai quase morre do coração, porque era o filho amado, né? E mesmo assim, a gente não lê em nenhum momento na história José murmurando, ou José perguntando para Deus: mas por quê? Como assim? Eu estou com o Senhor a minha vida toda, eu te obedeço, eu sou, né, estou ali firme, nunca me desviei dos teus caminhos e tal, e agora isso tudo acontece comigo? Como assim, Senhor? Né? A gente nunca ouviu isso na Bíblia, nunca li, em nenhum momento. E o Senhor honrou José pela sua fé, pela sua fidelidade, né, pela sua confiança, porque na verdade fé na Bíblia, no hebraico, no original, não existe a palavra fé, existe a palavra emuná, que é crer mais obedecer. Então a gente pode dizer que ele tinha fé, mas que a fé dele era baseada na confiança e na ação, né? Que é o que deve ser, porque só acreditar não adianta. E ele realmente amava o Senhor e agia dessa forma, né? Fazia ser merecido esse amor de Deus por ele e de todos. E a gente pode ler no capítulo 37, não, no capítulo 39, no começo do capítulo, quando ele foi vendido a Potifar, a gente lê no versículo 2 do capítulo 39, que o Senhor estava com José, né? Adonai estava com Yosef. E ele tornou-se bem-sucedido enquanto esteve na casa do seu senhor egípcio. Seu senhor percebeu que Adonai estava com ele e que Adonai fazia prosperar tudo o que ele fizesse. É maravilhoso, né? É lindo de ver isso. É muito bom saber que nós podemos representar esse Deus aqui nessa terra, né? Nós temos condições de ser fiéis, nós temos condições de ter uma vida brilhante para o Senhor, não por nós não merecemos nada, nada mesmo. A gente é carninha podre, a gente fede, não tem nada de bom em nós, né? Somos vasos rachados na mão do oleiro. Então, mesmo assim, ele pode remendar esses vasos, ele pode fazer de novo, né? Dói pra caramba quando o Senhor mexe na vida da gente,
mas nós somos barro. Barro não tem vontade. Barro não tem questionamento. Barro não pode chegar para o oleiro e falar assim: por que que o senhor me fez assim? Não gostei. Não era bem assim que eu queria, né? Por que que isso acontece comigo? Por que que o vaso vai para o forno? Por que que deixa ele lá um tempinho e tal, e depois tira, deixa ele descansando? Para que ele se torne um vaso útil, não é? Para tirar as impurezas. Tantas coisas, né? Eu gosto muito dessa questão do oleiro com o vaso. Nós somos exatamente assim. Nós somos barro. A gente não tem a mínima condição de saber o que vai no coração do Senhor, o que vai nos seus planos. Não lembro quem foi que me disse um dia desses assim, e se te perguntarem, mas você não pensa no futuro e tal? Não, porque meu Deus já está lá. E Ele está lá. Ele está lá, Ele está aqui agora e já está aí, no futuro, né? Ele não para, Ele está fora do tempo. Ele é dono do tempo. Para Ele, tempo não existe. Ele é grande. Nossa, eu me empolgo quando eu começo a falar do Senhor, né? E vamos voltar para José. Vamos voltar para o carne e osso aqui. Então, nós vemos que José, ele foi íntegro na sua vida, ele foi íntegro com o seu senhor egípcio, foi obediente, foi inteligente, foi responsável e foi extremamente fiel a Deus. Tanto que aqui ainda no 39, versos 9, no verso 9 diz assim: nesta casa, nesse momento é quando a esposa de Potifar quer se deitar com ele, né? Porque ele era bonito, era um jovem formoso, né? E era novo. Então, sei lá, a mulher olhou para ele e o inimigo já queria pegar ele ali de jeito e ver se ele seria realmente fiel ao Senhor. E aí o que ele disse para ela depois dela muito tentar, não foi uma vez só, não foi um dia só, foram muitas vezes. Ele chega para ela e diz assim: nesta casa eu sou igual ao meu Senhor. Ele não me negou nada, com exceção de você, pois você é sua mulher. Então, como poderia eu fazer uma coisa ímpia dessas e pecar contra Deus? Veja bem, pecar contra o seu Senhor? Também, mas primeiramente contra Deus, contra o seu Deus, aquele que é mais importante na vida dele, aquele para quem ele entregou sua vida. Ele era fiel até a morte. Né, José, não me lembro de um momento em que José tenha sido infiel a Deus. Né? José, é um exemplo de fé, um exemplo de obediência. Trazendo ele para a vida de Jesus, né, Yeshua e Yosef têm muito em comum, né? Yosef foi vendido, Yeshua também foi vendido por Judas. José foi odiado pelos seus irmãos. Infelizmente, Yeshua também foi odiado pelos seus patrícios, né, que não o reconheceram. Mas não foi por maldade, gente. Eu quero pedir aqui em nome do Senhor que vocês tirem todo tipo de antissemitismo dos seus corações, porque foi o Eterno quem cegou os seus olhos. Vamos lá em Romanos 11. Eu preciso falar isso, porque depois que eu descobri isso, eu não posso me calar. Sim. Romanos 9, eu quero ler alguns trechos aqui para vocês entenderem que foi obra do Senhor, tá? Não é porque o judeu é mau, não foi judeu que matou Jesus, não foi nada disso. Não foi por maldade.
foi porque o Senhor colocou como um véu nos seus entendimentos. Vamos lá. Romanos 11, a partir do versículo 1. Neste caso, digo, o apóstolo Paulo, Shaul, Deus não repudiou o seu povo? De jeito nenhum. Porque eu mesmo sou filho de Israel, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não repudiou o seu povo, ao qual escolheu de antemão. Ou vocês não sabem o que o Tanar diz a respeito de Elias? Ele chamou a Deus contra Israel. Adonai, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que ficou. E agora, querem matar-me também. No entanto, qual foi a resposta de Deus para ele? Mantive para mim mesmo 7.000 homens que não se ajoelharam diante de Baal. O mesmo acontece na presente era. Existe um remanescente, escolhido pela graça. Se é pela graça, ela não se baseia em obras legalistas. E quando diz aqui obras legalistas, não quer dizer Torá. Não quer dizer Torá, não quer dizer lei de Deus. Quer dizer obras da lei dos homens. Aquelas em que os fariseus impunham um fardo pesado sobre a lei, por exemplo. Não matarás. Além de não matarás, alguns dos fariseus, não eram todos, incluíam fardos sobre a lei, coisas pesadas, costumes humanos. Então é isso aqui, tá? Obras legalistas quer dizer isso. Então, se é pela graça, ela não se baseia em obras legalistas. De outra forma, a graça não seria mais graça. E graça sem Torá é desgraça. Graça sem lei é desgraça. Segue-se então que Israel não obteve o objetivo pelo qual se esforçava. Os escolhidos o alcançaram, mas o restante foi endurecido como pedra. Como diz o Tanar. Tanar, Velha Aliança. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos que não veem e ouvidos que não ouvem até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, cilada e castigo, que seus olhos fiquem escuros para que não possam ver e suas costas fiquem encurvadas continuamente. E aí Paulo continua. Nesse caso, digo, será que eles tropeçaram, resultando daí uma queda permanente? Será que os judeus nunca vão aceitar Jesus? Será que nunca vão reconhecer o seu Messias? De maneira nenhuma. Leiam a Bíblia. Oh, Eterno, muito obrigada por esse entendimento. De maneira nenhuma. Ao contrário, é por meio desse tropeço que a libertação chegou aos gentios. Aos gentios. Eu, você e todo aquele que não é judeu. Para provocar-lhes ciúmes. Além disso, se o tropeço deles enriquece o mundo, isto é, se a colocação temporária de Israel em uma condição menos favorável que a dos gentios lhes traz riquezas, quão maiores riquezas lhes trará Israel em sua plenitude. Olha isso, gente. O Senhor não rejeitou Israel. Não existe nova Israel, pelo amor do Senhor. Tira isso da sua cabeça, sabe? Joga no lixo esse evangelho esquisito que te pregaram. Leia aqui. Leia aqui. É Romanos 11. Romanos de 9 a 11 explica tudo. Irmãos, é maravilhoso. Deus nunca rejeitou o seu próprio povo. Senão, para que ele teria feito Israel? Para que chamar Abraão? Para que tanto sofrimento? Para que toda aquela, sabe? Do Monte Sião e tal. Para que tudo isso, irmãos? Que Deus é esse que muda de ideia assim de repente? Pior ainda, que filho é esse que desdiz o que o pai falou? Que filho é esse que ensina um outro evangelho que não o do pai?
Qual é a lei de Cristo que não é a mesma lei do Pai? Qual é a diferença? Se o filho não é rebelde, ele ensinou as mesmas coisas, ele foi obediente, não foi? Ele não foi obediente até a morte de cruz? Yosef é a mesma coisa. Yosef foi obediente até ser lançado lá na prisão por causa da mulher de Potifar, que depois saiu falando besteira dele. Então, assim, é tão maravilhoso quando a gente vê essas coisas, sabe? Joga fora esse tendencialismo contra Israel. Joga fora. Shalom, Maria Cristina. Shalom, shalom, Sheleu, Ivanildo, Betinha e Yolanda. Shalom a todos. Obrigada por estarem aqui. Eu não sei nem por que eu falei sobre isso, mas o Eterno sabe, né? Então, assim, a gente volta lá para José. Ah, tá. Eu estava falando que José foi odiado e Yeshua também foi odiado. Por que foi odiado? Porque o Senhor tinha planos lá na frente, para os dois, não é? José teve dois sonhos, sonhos com trigos, e depois um sonho do sol, a lua e feixes se ajoelhando diante dele e tal. Foi isso que enfureceu a sua família. E aí o que aconteceu? Mas lá na frente, no futuro, né? Não sei quantos anos ele passou no Egito, agora assim de cabeça eu não lembro, mas desde que ele chegou, ele foi exaltado por sua obediência ao Senhor. Ele não ficou por baixo. Ele foi humilhado? Foi. Mas ele não foi espizinhado, ele não murmurou, a humilhação dele estava na aparente derrota, né? Ser vendido, ter a sua roupa trocada, o seu nome trocado, de José, ou melhor, de Yosef, passou a se chamar Safenat Paner, que quer dizer contador de sonhos ou adivinhador de sonhos. Então, ele teve sua aparência mudada, sua língua trocada. O que aconteceu com Yeshua? Né? Yeshua, ele foi vendido por seu discípulo por 30 moedas. Aí ele foi tirado dos seus, foi jogado numa estaca, né? Porque não era uma cruz, era uma estaca. Ou seja, ele não ficou assim com o braço aberto, ele ficou assim, pelo que eu já ouvi falar, tá? Não tenho tanta certeza, mas acho que é isso mesmo. Ali ele ficou, amargou e nos salvou. José foi jogado na prisão por um erro, né? Porque a mulher disse que ele tinha feito o que ele não tinha feito e ficou com raiva, né? Por ele não ter se deitado com ela. Mas ele continuou fiel. E ele continuou fiel e continuou a não murmurar, né? Ele continuou fazendo as coisas dele, aonde colocavam ele, ele era honrado, ele fazia o seu melhor, coisa que é difícil. É difícil, irmãos. Eu sei. Quando você está num lugar que você não gosta, e eu estou vivendo isso hoje, eu moro num lugar que eu não gosto. É muito difícil você continuar com o coração grato. É muito difícil. Trabalhar num lugar que você não gosta, que às vezes você é espizinhado, é humilhado e tiram sarro da sua cara, sei lá, não te pagam direito, eu não sei. Tem tantas coisas que acontecem por aí. Eu sei, eu já passei por tudo isso, sabe? E eu tenho que parar todos os dias, eu oro e peço ao Senhor, Senhor, me ajuda a te agradar nesse dia. Né? A gente lida com tantas coisas, com tantas injustiças, a gente lida com pessoas ruins ao nosso lado. Eu vivo aqui numa vizinhança barulhenta e tenho pedido ao Eterno para me ter misericórdia desse povo e ter misericórdia de mim também. Eu não quero mal para eles.
Eu quero que eles vejam Cristo. Eu quero que eles conheçam Yeshua. Eu quero que eles tenham uma vida transformada. Porque tudo bem, se eu quisesse o mal deles, né, falar, tomara que isso aconteça, tomara que aquilo aconteça, que luz de Cristo que eu estou brilhando? Qual é o exemplo que eu estou dando do Senhor? É por isso que eu falo, tem muita coisa ainda que falta na minha vida. Falta muito, sabe? Muito mesmo. Às vezes eu reclamo, reclamo e reclamo muito e até choro. Porque eu falo, Senhor, não é possível. Por que que eu estou vivendo isso de novo? É porque você não aprendeu, sabe? É porque você parou de olhar para mim. É porque você murmura. Olha José, vendido pelos irmãos, escravo. Mesmo assim, ele não deixou de servir ao Deus de Israel. Ele não murmurou. Ele não voltou atrás. Ele não quis fugir. Ele foi fiel, sabe? Poxa, que vida, né? Que coisa, que lindo. Yeshua passou tudo o que passou. Foi preso, cuspiram no seu rosto, chutaram, sabe? Eu acho que a gente nunca vai imaginar, nunca vai poder saber o tanto que ele passou por nossa causa, por nossa causa, né? E ele não falou um pio, nunca reclamou. Se Yosef não é um... Ah, ele era humano. Jesus também. Jesus também, homem. Pois há um só intermediário entre você e Deus, Jesus Cristo, homem. Ele também foi homem, e por isso que a gente pode confiar nele. Por isso que ele é nosso exemplo, porque ele também foi homem, assim como José, de carne e osso, comeu, bebeu, foi no banheiro, andou, caiu, se machucou, dormiu, acordou, sabe? Jesus não era um espírito flutuante no mundo, não, não mesmo. Ele era de carne e osso, Baruch Hashem, de carne e osso, como eu e você. Maior exemplo que ele não há. Então, que a gente possa aprender com José e com Yeshua, principalmente, obediência, vigilância, oração. Com certeza ele era um homem de oração, um rapaz de oração, né? Ele não devia ser uma pessoa que buscasse as coisas do mundo. Não, não tinha internet também, não tinha smartphone, sabe? Vamos adaptar a nossa vida de acordo com o que Deus quer para nós, né? Quando a gente começar a olhar para Deus como a razão da nossa vida, né? O nosso alvo maior, agradar o coração do Pai, sabe? Sabe aquele pai que fica olhando o filho brincar, ou olhando o filho fazendo as lições de casa, sei lá? Eu fico pensando assim, eu imagino quando Deus olhava para Yosef, quando olhava para Yeshua aqui, sabe quando o pai olha para o filho e dá aquele sorriso assim, sabe? Aquela, aquele ar de contentamento, de prazer. Olha o meu filho amado, olha que lindo, olha o que ele faz, olha como ele me ama, olha como ele é obediente, olha como seu coração é pronto a obedecer. Sabe, eu fico pensando que Deus devia pensar assim, puxa vida, esse meu filho é obediente, servo fiel, né? Valeu a pena. Eu acho que Yeshua deve falar assim, não, por tal pessoa valeu a pena. Eu tenho certeza que quando Yeshua olha para nós, ele deve pensar assim, não, ok, a gente, ele tá meio erradinho aí, tá pisando na bola aqui e ali,
ali ele não cumpriu aquilo direito, mas ele tem um coração pronto, ele tem um coração inclinado ao bem, né? No judaísmo a gente chama, nós temos duas porções, vamos dizer assim, tá? Bem simplificado. Duas porções dentro de nós. O Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal, e o Yetzer Tov, que é a inclinação para o bem. Então, o que acontece conosco? Geralmente a gente dá vazão, né, da liberdade para que essa inclinação má cresça, 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 e ela começa a sufocar a sua inclinação boa. Com o quê? Com coisas que você vê, com coisas que você fala, com coisas que você ouve, lugares que você vai, não é? Você está se alimentando de coisas que fazem com que a sua má inclinação seja forte, te domine. Aí fala, instinto animal. Tá bom, vai, instinto animal, ok. Aí você tem o Yetzer Tov. Como que você pode fortalecer a sua inclinação boa? Ora, lendo a palavra, ouvindo louvores, louvando, né, cantando ao Senhor, adorando Ele na beleza da santidade, santificando a sua vida, né, procurando guardar a sua boca do mal, os seus ouvidos e olhos também, não é? Fazendo coisas boas, estudando a palavra, meditando nela dia e noite, orando sem cessar, né? Buscando o caminho da plenitude no Senhor. Plenos nós só vamos ser quando estivermos com Ele, né? Ninguém consegue ser pleno nesse mundo, mas você não pode deixar isso ser uma desculpa para que você não melhore, né? Se você pode, e isso eu estou falando para mim em primeiro lugar, tá? Porque eu não sou santinha, não. Eu sou bem defeituosa, sou bem carninha podre, pode ter certeza. E, por exemplo, eu quero fortalecer a minha inclinação para o bem, porque eu quero agradar o coração do meu pai, eu quero agradar o Senhor. Ok, hoje eu li essa porção aqui da Torá, aí eu vou ler Amós, eu vou ler Atos, eu vou me encher da palavra, eu vou alimentar o meu espírito, eu vou conservar a minha mente pura, eu não vou ver pornografia, eu não vou ver fofoca, eu não vou ver coisas satânicas, que agora eu fiquei passada de ver aqui na televisão um programa chamado Lúcifer. Absurdo, né? Um dos absurdos. Então, não vou ver Lúcifer, não vou, sabe? Eu tenho controle remoto, o poder é meu de ver o que eu quiser. Se eu quiser ver uma coisa boa, legal, apesar que quase não tem, né? Agora, coisa ruim tem pra dedéu, né? E a gente vai conservando a nossa vida dessa forma, com esse setor crescendo e subjugando a nossa carne. Obrigada por tudo, que o Senhor abençoe todos vocês que entraram, Moisés que entrou agora há pouco, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor derrame a sua paz sobre a sua vida, levante o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que o Senhor derrame a sua paz e a sua shalom. Bendito seja Deus pela sua vida, que o Senhor te abençoe. Obrigada por tudo. Shalom, shalom.